Olá, turma da segunda série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Hoje nós teremos aula de História. Vamos iniciar o capítulo 4, tá? Aula 1. Então vamos lá. Segunda série, capítulo 4, aula 1. História. Qual o tema de hoje? Primeira Guerra Mundial. Mas antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, na aula de hoje nós vamos entender os motivos, que levaram ao início, que desencadearam o início da Primeira Guerra Mundial. Então vamos entender primeiramente o conceito de Primeira Guerra Mundial, para depois nós estudarmos os motivos, Vamos lá. Conceito. Foi um conflito em grande escala que envolveu diversos países. Era a primeira vez que ocorria uma grande guerra generalizada, envolvendo as principais potências das diversas regiões do planeta, embora as batalhas tenham acontecido principalmente no continente europeu. E os antecedentes, os motivos? Vamos lá. Algumas sociedades europeias iniciaram o século XX num clima de grande tensão. As relações entre diversos povos e governos eram afetadas por vários conflitos, ligados a rivalidades, disputas e ressentimentos. Essas condições contribuíram para gerar um clima ruim sem precedentes, que culminou no maior confronto armado até então, denominado, durante algum tempo, de Grande Guerra. Posteriormente, foi denominado Primeira Grande Guerra, Primeira Guerra Mundial. Bom, pessoal, primeiramente nós temos que entender que no final do século XIX houve um evento chamado a Partilha da África, tá? Como ocorreu essa situação? Várias potências disputavam vários países africanos, para colonizar. Então, Alemanha, Itália, Bélgica, Inglaterra partilharam a África mesmo ali, vários territórios entre elas. Algumas se sentiram prejudicadas, algumas potências se sentiram prejudicadas em relação a outras, achando que a Inglaterra levou mais vantagem, enfim, ou a França. Então, elas começaram a rivalizar entre si, tá? Algumas potências não ficaram satisfeitas com essa partilha, achando que a outra potência estava em vantagem, tá? Então, um clima tenso, um clima ruim, pesado, pairava sobre essas superpotências, Então, isso ocorreu finalzinho do século XIX, tá, pessoal? Realmente foi uma partilha, foi uma divisão. Eles sentaram numa conferência, na Conferência de Berlim, tá? E ali pegaram um mapa da África e dividiram, Uma fatia para você, uma fatia para você, outra fatia para mim. Entendeu? Foi bem assim. E aí, muitas nações não ficaram satisfeitas com a sua fatia, Simples assim. E aí, pessoal, começou um período muito tenso entre as grandes potências, tá? Bom, motivos para o início da Primeira Guerra. Motivos imperialistas, levaram as principais potências capitalistas, a uma concorrência por territórios e novos mercados. No caso dos novos mercados, nós temos o exemplo da Inglaterra, A Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial. Ela queria ampliar o seu mercado consumidor para poder vender e obter mais lucros, com os seus produtos industrializados, tá? Então, ela queria expandir o seu mercado consumidor, além da conquista de novos territórios, ok? Bom, motivos nacionalistas que fizeram vir à tona antigas rivalidades e ressentimentos, resultando em projetos expansionistas e revanchismos, carregados de fervor patriótico. Então, eles começaram a inflar a população, a enxergar o estrangeiro como inimigo, a querer defender a sua pátria. Então, eles começaram a incutir essas ideias nas pessoas.
tá? Então, assim, peguem armas, defendam a pátria de vocês, tá? Porque o inimigo é o estrangeiro, entendeu? Então, vocês têm que ser patriotas, defenderem a pátria com a própria vida. Então, é o que eu sempre falo para vocês, o processo de dominação, o processo de amplitude de poder, né, vamos colocar assim, ele nem sempre é feito sobre o estigma da violência, né, sobre a questão da lei, né, da imposição, da punição. Não, ele é feito através do bom papo, do convencimento, da persuasão, tá? Isso funciona muito. Trabalhar com o emocional das pessoas, com o psicológico, com o inconsciente coletivo, né, pessoal? Com a coletividade, né? Então, vamos trabalhar o emocional das pessoas, vamos valorizar a questão patriótica, né? Lute por sua pátria, dê a vida, dê o seu sangue pela sua pátria. Você será um cidadão de valor. Isso sempre funcionou e ainda funciona muito, né? Defendam o seu território com a própria vida, né? E fica aquele estigma da questão do herói, do mártir, né, pessoal? É o que está acontecendo agora entre israelenses, né, e palestinos, né? Estamos aí assistindo pela mídia uma guerra terrível que já deixou dezenas e dezenas de mortos, né? Mas por quê? Porque as pessoas têm essa mentalidade, né? Que o judeu ele tem que ser inimigo do palestino e vice-versa, né? Então é a questão do convencimento, da persuasão, né? Então, por aí vocês podem entender o que acontece, né? Com essa questão do patriotismo, né? De convencer o cidadão a defender a sua pátria, ok? Bom, além das disputas imperialistas e movimentos nacionalistas, nós também temos a corrida armamentista, tá, pessoal? E a política das alianças. Esses fatores ajudaram a desencadear a Primeira Guerra Mundial. Com relação à corrida armamentista, vamos entender o seguinte, o conceito de paz armada, tá? Embora não tenham ocorrido guerras na Europa entre 1871 a 1914, os países adotaram o serviço militar obrigatório, treinaram seus exércitos e intensificaram a fabricação de armas. Esse período é denominado paz armada. Então as grandes potências já estavam se preparando, né, para uma grande guerra. Os grandes líderes já sabiam que essa guerra podia explodir a qualquer momento, só não tinha uma data definida, tá? Mas eles já sabiam, porque ninguém ia se preparar, gastar dinheiro, né, em montar exércitos, intensificar a fabricação de armas de maneira aleatória, né, do nada. Não, tudo tem um objetivo, tudo tem uma estratégia, tá, pessoal? Bom, a questão das alianças. Em 1882, Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro assinaram um acordo denominado Tríplice Aliança. Com que objetivo? Cada uma das nações garantia apoio às demais no caso de algum ataque do exterior. Ok. Aí, em 1907, Inglaterra, França e Rússia assinaram um acordo chamado Tríplice Entente. Com que objetivo? Com o mesmo objetivo da Tríplice Aliança. Cada uma das nações garantia apoio às demais no caso de algum ataque do exterior. Ou seja, Inglaterra, França e Rússia, né, deram uma resposta à Tríplice Aliança, ok? Constituída por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, tá? Bom, nós já temos os motivos, já conhecemos os motivos, né, os antecedentes. Agora nós vamos falar sobre a gota d'água, o estopim, tá? Em 1914, em 28 de junho, o arquiduque Francisco Ferdinand, herdeiro do Império Austro-Húngaro, e sua esposa Sophie foram assassinados em Sarajevo. Isto não foi a causa da guerra.
e sim a gota d'água, porque havia grande tensão na região, tá? Então, esse foi o estopim, né? Foi a gota d'água para o início da Primeira Guerra, não foi o motivo principal, tá? Então, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Qual é a metodologia? Nós vamos trabalhar no capítulo 4, a Primeira Guerra Mundial, mas antes de entrar no assunto, vocês têm que entender o que aconteceu, né? Quais foram os motivos, né, que desencadearam o início da Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos disputas imperialistas, movimentos nacionalistas, corrida armamentista e política de alianças. É necessário que vocês entendam, tá? Todos esses antecedentes, ok? A questão da paz armada, né? A tríplice aliança, a tríplice entente, tá? E a gota d'água, que foi o assassinato do arquiduque. Ok, pessoal? Então, vamos lá. De posse dessas informações, vocês vão fazer atividade devolutiva. AD1, capítulo 4, aula 1, História. Responda. Além do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand e sua esposa Sophie, que outros fatores desencadearam o início da Primeira Guerra Mundial? Ok? Pessoal, essa pergunta é tranquila, tá? Mas é necessário assistir a videoaula, estudar a apostila e fazer os exercícios, ok? Então, vamos lá. Exercícios propostos, tá? Número 7, página 26, questões 1, 2, 4 e 5. Tá bom, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui, desejando a todos tudo de muito bom. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida estarei à disposição e até a próxima aula.